Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar vocês que estão se preparando para o concurso público, para o Enem ou para outros vestibulares com o conteúdo da matemática. A gente propõe fazer isso não de forma de aulas teóricas, e sim através da aplicação, do exercício deste conteúdo em questões de prova. E a gente sempre traz uma questão de prova anterior para resolver junto e aí sim resgata neste processo um pouco da teoria. Ok? Então hoje eu vou trazer uma questão da VUNESP de 2021 sobre máximo divisor comum, também conhecido como MDC. É um conteúdo bastante simples, que a gente aprende lá no ensino fundamental, mas que depois fica um pouco esquecido e às vezes a gente se depara com algumas questões de prova que a gente até consegue resolver, mas acaba levando tempo demais. Então por isso que eu acho importante a gente resgatar este conteúdo. Então nós vamos entender o que significa, exercitar a resolução de uma questão desse tipo, tanto mentalmente como através da técnica de decomposição em fatores primos. E vamos ainda comparar o máximo divisor comum com o mínimo múltiplo comum. Combinado? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês e está na descrição do vídeo aí embaixo também. Um total de 300 profissionais, sendo 180 condutores de veículos de emergência e os demais enfermeiros, será dividido em grupos, compostos somente por condutores de veículos de emergência ou somente por enfermeiros, com o mesmo e maior número possível de profissionais, para participarem de um curso de formação. A diferença entre o número de grupos somente de condutores de veículos de emergência e o número de grupos somente de enfermeiros será igual a... E ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Leitura, como sempre, importante, né? Questão com texto maior, precisa de cuidado. O texto é simples, mas precisa de cuidado na leitura. Ele diz, um total de 300 profissionais, sendo 180 condutores de veículos de emergência e os demais enfermeiros. Então, cuidado para não confundir. 300 é o total de profissionais. 180 condutores de veículos de emergência. E os demais enfermeiros. Quantos são os demais? A diferença para 300. Então, 120. 180, 120, 300, ok? Então, o que ele diz? Os profissionais será dividido em grupos compostos somente por condutores de veículos, ou seja, este número vai ser dividido de tal forma que forme grupos somente de condutores, ou somente por enfermeiros. Então, este número será dividido por algum número para formar grupos somente de enfermeiros. Porém, esses grupos têm o mesmo tamanho, o mesmo número de profissionais e o maior número possível. Este é o conceito de máximo divisor comum, ou seja, esses números serão divididos. Então eu tenho parte desses números que tem que ter o mesmo tamanho e o maior possível. Questões desse tipo são comuns, onde eu tenho que dividir um arame em pedaços, um fio em pedaços, ou seja, eu tenho que dividir os números. Máximo divisor comum, o maior possível e comum, tamanhos iguais. Simples? E como é que eu faço isso? Posso fazer isso mentalmente. É muito simples. Primeiro que eu posso relacionar os divisores de cada um
e comparo o maior possível. Mas isso vai me dar muito trabalho, porque são vários divisores aqui. Então, para ser mais simples, eu começo a buscar os maiores divisores e começando do maior. Primeiro, se 120 for divisor de 180, eu já encontrei a resposta. Vamos imaginar que aqui fosse 90. 90 é divisor de 180, então o maior dele seria 90, porque 90 é divisor dele próprio e 90 é divisor de 180, ok? Então, primeira coisa que eu faço, eu olho o maior e vejo se ele é múltiplo do menor. Não é o caso, então não faço. Eu posso pegar o 180 e agora eu tenho que ter divisores. Eu estou estudando os divisores deles. Vou dividir por 2. Então, o próximo divisor maior possível é o 90. 90 é divisor de 180? É. É divisor de 120? Não. Então, não é um divisor em comum dos dois. Não serve. Vou pegar o 180 e dividir por 3. Dá 60. 60 é divisor de 180? Sim, claro, eu dividi aqui. 60 é divisor de 120? É. Pronto, rapidamente eu encontrei o maior divisor comum aos dois. Então, MDC de 180 e 120 é igual a 60. Ok? Muito simples. Porém, a nossa proposta é resolver isso mentalmente, mas resolver isso também através da técnica de fatoração. Pode haver uma questão que os números sejam mais difíceis, tem mais números, então precisamos também resgatar essa técnica. O que é a técnica de fatoração? Eu vou dividir os dois números pelos fatores, pelos números primos. Começo sempre a pensar primeiro no 2. Algum deles é divisível por 2? Sim, os dois números são pares. Ó, então eu vou dividir por 2. 180 dividido por 2, 90. 120 dividido por 2, 60. Este aqui é divisor dos dois ao mesmo tempo? É? Então me interessa. Vou sinalizá-lo. Posso continuar dividindo por 2? Posso, os dois são pares. 90 dividido por 2, 45. 60 dividido por 2, 30. Esse aqui foi divisor dos dois? Sim. Então, vou marcá-lo também. Por 2. Opa, aqui eu continuo dividindo por 2. Esse aqui não. Vou dividir. 30 dividido por 2, 15. 45, não divido por 2. Porém, este 2 não foi divisor dos dois ao mesmo tempo. Só foi divisor de um deles, do 30. Não me interessa. Não vou marcar igual marquei os outros. Próximo número, já que nenhum deles é par, é o 3. 45 divide por 3? Sim, vai dar 15. 15 divide por 3? Sim, vai dar 5. Então, este 3 aqui, ó, foi divisor dos dois ao mesmo tempo. Eu consigo dividir por 3 novamente? Sim, ó. 15 dividido por 3, 5. Porém, esse 3 aqui não dividiu os dois ao mesmo tempo, só um, então não me interessa. Próximo fator primo, depois do 3, é o 5. Ó, este 5 aqui divide os dois. 1, 1. Terminando os dois, este 5 foi divisor dos dois números ao mesmo tempo. Ou seja, dividiu os dois ao mesmo tempo, me interessa, eu sinalizo. E agora, para achar o MDC dos dois, basta que eu multiplique todos os números que eu sinalizei, ou seja, todos aqueles que foram divisores ao mesmo tempo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30 vezes 2, 60. O MDC de 180 e 120
é igual a 60. O que nós já tínhamos calculado mentalmente. Mas nosso objetivo aqui era entender o conceito, fazer esse exercício mental e discutir a técnica. Ok? A questão não pede isso. A questão vai dizer a diferença dos grupos. Mas antes da gente continuar a questão, vamos exercitar mais um pouco. Essa questão foi MDC, máximo divisor comum. E se fosse MMC, mínimo múltiplo comum, desses dois aqui, ó. Como é que eu faria isso? Eu poderia fazer de cabeça? Sim, poderia. A mesma coisa, ó. Eu pego o maior, vejo se esse maior é múltiplo do menor. Não é. Se fosse, por exemplo, se aqui fosse 90, qual seria o mínimo múltiplo comum? O 180, porque 180 é múltiplo dele e é múltiplo de 90, ou seja, já é o menor múltiplo possível dos dois. Não sendo, no caso não foi, o que eu fiz? Mentalmente eu fui pegando o maior aqui e dividindo por 2. E aqui eu vou multiplicar por 2. Ó, 180 multiplicado por 2, 360. 360 é múltiplo de 120? É. 120 vezes 3, 360. Então, o MMC desses dois seria 360. E por aqui, pela fatoração, eu poderia descobrir? Sim, também da mesma maneira. A diferença é que no MDC eu só multipliquei os divisores em comum. Se eu estivesse procurando o MMC, eu multiplicaria todos, ó. Encontrei 60, né? 60 vezes 3, 180. 180 vezes 2, 360. Ou seja, o MMC bastaria que eu multiplicasse todos esses fatores que eu encontrei nessa coluna. Ok? Resgatamos, vimos a diferença de MDC e MMC. Tem um vídeo nosso só sobre MMC. Vou deixar o link aqui, se quiserem resgatar, dá uma olhada lá também. Vamos voltar para a questão. Diz o seguinte a questão: a diferença entre o número de grupos somente de condutores de veículos de emergência e o número de grupos somente de enfermeiros será igual a... Bom, então vamos lá. O meu divisor aqui é 60. Significa que cada grupo vai ter 60 pessoas. Então, se eu pegar o número de condutores, 180, dividir por 60, eu vou formar 3 grupos de condutores de veículos. Ok? Se eu pegar o número de enfermeiros e dividir em grupos de 60, eu vou ter 2 grupos. 3 grupos de condutores menos 2 grupos de enfermeiros é igual a 1. A alternativa é... Ok, pessoal? Questão fácil. A ideia foi a gente resgatar, através dessa questão, o conceito de MDC, máximo divisor comum. Entender o que significa esse conceito, saber analisar a questão com relação a isso, saber resolver, a maioria dos casos nós vamos resolver de cabeça, só fazendo essas continhas. Quando tiver mais números, for mais complicado, tiver mais enrolado, você tiver mais cansado, você vai usar a técnica da decomposição em fatores primos. Também fizemos uma comparação de como calcular o MDC com o MMC, mínimo múltiplo comum. Ok? Lembro que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios similares a esse, com gabarito para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de exercícios tem na descrição uma lista de exercícios. Então vá lá no canal, escolha o vídeo por assunto, assista o vídeo, deixe um joinha no vídeo, é claro, e depois baixa a lista, faça o exercício, treinem.
Se tiverem comentários sobre a questão, alguma passagem, alguma coisa não ficou muito clara, deixe os comentários aqui embaixo. Quiserem sugerir alguma questão, algum tema, podem usar os comentários aqui embaixo. Ou lá embaixo na descrição tem o meu e-mail, manda mensagem para mim e eu vou tentando encaixar o pedido de vocês conforme for possível dentro da nossa programação. Combinado? Então essa é aquela hora que, se você curtiu o vídeo, você vai cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí, curte o vídeo, compartilha, divulga o canal. E se você não é inscrito no canal ainda, vá lá, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Ok? Lá na descrição tem também o link para a nossa página no Facebook. Na nossa página, além dos vídeos de resolução de exercícios, a gente posta também notícias sobre concursos, sobre Enem, sobre vestibulares e, principalmente, a gente pega aspectos relevantes da teoria e resume, organiza isso através de quadrinhos, de resumos, de mapas mentais para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, mais importante é que o treino de hoje tá pago.